Boa noite, meu povo! Tudo bem com vocês? Mais uma live, mais uma noite que passamos juntinhos. E hoje vamos falar de uma história muito importante na minha vida, que fez parte da minha adolescência, o início da minha fase de adulto, e que me ajudou não só no desenvolvimento pessoal, mas como no meu desenvolvimento da espiritualidade, da coletividade, enfim. Hoje nós vamos falar sobre a história da Dingikan, que é um projeto social que eu pude conhecer através do Sensei Domingos e que veio transformando muitas vidas aqui de Mogi das Cruzes a partir do bairro do Jardim Rodeio, que todo mundo conhece por Jardim Rodeio. Eu chamo e convido para contar um pouquinho dessa história Sensei Jorge Claro, que aceitou nos recepcionar e contar um pouquinho da história do karatê, um pouquinho da história dele também, que é um dos alunos mais antigos que a Jing-Kan tem. Então ele sabe com muitos detalhes dessa história e a gente vai contar essa história muito de carinho que a gente tem pelo karatê e como o karatê transforma realmente vidas. Então eu vou contar para vocês quem que é o Jorge. O Jorge é um amigo muito especial que o karatê me deu. Ele é técnico em edificações, tecnólogo em projetos e processos. Ele também é tatuador e nas horas vagas ele também é artista plástico. Ele é faixa verde em Aikido pelo Sensei Ikeda e faixa preta Nidan, ou seja, segundo Dan, no Karatê Shorin-ryu pelo Sensei Domingos. Mas ele não parou aí, viu? Ele já praticou muitas artes marciais, inclusive Muay Thai, Jiu-Jitsu, Krav Maga, boxe. Então ele sabe o quanto esses esportes agregam na vida da pessoa como atleta e também da sociedade onde ela se aplica. Vamos chamar o Sensei Jorge para contar para a gente essa história? Vamos ver se ele já está pronto? Boa noite, Sensei. Boa noite, Ingrid. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Lisonjeado pelo convite, lisonjeado por poder representar o nosso Sensei Domingos. E, acima de qualquer outra coisa, sempre à disposição para tentar dar o melhor, né, das artes marciais e do esporte, para que todos conheçam e todos saibam como funciona, pelo menos um pouquinho, da nossa família de Dingikan. Com certeza. Eu dei uma sinopse aqui, mas conta pra gente como foi a sua trajetória aí nas artes marciais. A minha história nas artes marciais começou porque eu era um moleque muito hiperativo. Os meus pais não aguentavam, eu tinha alguns lapsos de nervoso, né? Eu passava um nervoso tão grande que eu feria até a garganta, as cordas vocais, de tanto que eu gritava. Então, os meus pais, minha mãe, né, que convivia muito próximo de mim, que sempre esteve do meu lado, ela falou: não, a gente precisa colocar esse moleque para fazer alguma coisa, senão a gente vai ficar doido. E eu, 6 anos mais novo que meu irmão do meio, 8 anos mais novo que minha irmã mais velha, o karatê, por estar próximo à nossa residência, foi a saída perfeita. 6 anos de idade, meus pais me matricularam, eu e meu irmão, na academia do Sensei Ikeda, que é a academia que começou também a trilhar a trajetória da Jingui, se misturam muito a história das duas, com o Sensei Domingos, tanto com o Sensei Ikeda. O Sensei Domingos, na época, ele era Nidan, e o Sensei Ikeda, na época, ele era faixa verde de Karatê Shorin-ryu. Só uma curiosidade para todo mundo aí, que não é todo Caramba, mundo que conhece. com Mas foi certeza. basicamente isso. Basicamente a minha história começou porque eu era muito hiperativo e isso serve um pouco para alerta para as mães que a hora que os filhos voltarem aí desse episódio todo que está acontecendo na nossa humanidade, para tirar a hiperatividade e trazer um pouco mais de disciplina para as crianças, né? Eu acho que uma coisa puxou a outra e acabou tornando o que eu sou hoje, né? Graças ao karatê. Com certeza. E quais foram as outras artes marciais que você praticou aí no caminho? Sim, como a gente já conhece um pouco mais para que todos saibam,
O Sensei Ikeda treinava o Aikido em paralelo ao Karatê. Hoje ele é uma referência na América Latina em Aikido, no estilo Yoshinkan. Também é um parceiraço, é um cara que se eu encontrar na rua, ele bagunça comigo, me zoa, chuta, bate. E é assim, desde os meus 8 anos, quando eu comecei a praticar o Aikido, eu pratiquei até eu me romper, tanto do Aikido quanto do Karatê, e eu trilhei ali o ensino técnico, logo saindo do colegial, e depois disso já exercendo parte profissional, aí foi parte de tecnologia. Eu não morava mais em Mogi, no período, e nesse tempo que eu rompi um pouco, em meados de 99, 2000, até 2001 ainda eu tinha muito contato com o Karatê. 2002 em diante, eu já saí um pouco, né? Fui jogar futebol, já tocava violão, então, molecada tudo se encostava em barzinho, essas coisas, e eu tentava sempre estar junto. Festival de rock, essas coisas, mexi bastante com música também. Mas em 2005, eu retornei pro Aikido já morando em Arujá, e quando eu morei em Arujá, eu praticava o mesmo Aikido Yoshinkan. Tá? Aí, morando em Arujá, eu pratiquei o Muay Thai, eu fiquei 1 ano e meio praticando Muay Thai, eu esqueci o nome do cordão que se usa no braço, né? Me perdoa até por essa gafe, mas eu cheguei a graduar, cheguei a ganhar um cordãozinho colorido, que era o vermelho na época, e voltando para Mogi, que eu encerrei meu ciclo na empresa e meu ciclo de vida em Arujá também, eu retornei para Mogi, eu fui treinar jiu-jitsu, treinei jiu-jitsu e fiz alguns entrelinks com boxe e com Krav Maga, que são amigos meus que fazem, o Gessé, é um parceiraço, é um boxeador, também campeão daqui de Mogi. Se ele estiver aí acompanhando a gente, Gessé, grande abraço, cara. Você é um cara que vai lá dar uma aula pra gente qualquer hora. E o Lucas, que ele treinou o Krav Maga diretamente com influências de Israel mesmo. O cara é formado, graduado, diplomado com o Krav Maga de Israel, e eu tive algum contato com ele também com relação a esses treinos. Então essa foi mais ou menos a minha trajetória até reencontrar o Sensei Domingos e uma das minhas experiências profissionais e pedir para ele, Sensei, posso voltar a treinar? Aí o resto a gente já sabe, né? Tô lá até hoje e graças a Deus eu tenho a minha responsabilidade e a minha figura como alguma referência, né, lá dentro. Eu acho que todos têm, né? Mas eu tento fazer sempre o meu melhor para ser uma referência boa para os que estão chegando agora e para os que vão chegar agora depois que tudo voltar ao normal. Com certeza, a gente nem tem noção de quantas pessoas a gente consegue atingir, né? Quantas pessoas a gente alcança através desse projeto. Então, a gente vai contar um pouquinho da história dela e a gente volta aí nesses números que são tão importantes. Não tem como falar do projeto social se a gente não falar dessa pessoa ilustre, desse querido, nosso mestre, Sensei Domingos. Então, conta pra gente um pouquinho da história dele. O Sensei Domingos, assim, atual, é uma pessoa excelente, um ser humano que não tem nem palavras, a gente não tem, é um ser humano inenarrável, é um ser humano que você não encontra palavras para descrever. E tudo começou lá, né, em 1964, ele é nascido em 20 de junho. Desde então, ele foi procurar o Karatê por mais ou menos uns 6 anos de idade, onde ele encontrou o estilo Goju-Ryu. Goju-Ryu, que é um estilo parecido com o nosso, extremamente competitivo, e que ele conseguiu praticar ali até uns 9 anos de idade, e segundo o que ele falou, é um estilo que ele gosta muito, ele acha muito bonito, né? Aí com uns 12 anos, mais ou menos, quando ele teve a oportunidade, ele ingressou na Kyokushinkai. Kyokushin, normal, né? Nosso menção honrosa para o nosso querido sensei Marcos Furlan também, que sempre está junto com a gente. E ele praticou até uns 16 anos de vida, onde ele teve uma lesão. É uma lesão não grave, mas foi uma lesão que fez assim ele pensar: eu preciso encontrar um estilo de karatê que vai ser o meu estilo. Não é nós que escolhemos o estilo de karatê, o estilo de karatê que escolhe a gente. Né? Às vezes a gente dá sorte,
às vezes a gente fica procurando um tempão. A Ingrid sabe muito bem do que eu tô falando, né? Uhum. Então, assim, a história dele se misturou com a parte do exército, onde ele exerceu como desde soldado e conseguiu as graduações. Ele conseguiu a aposentadoria alcançando hoje como terceiro sargento. Terceiro sargento. Eu acho que ele ainda pode ir além, porque é um cara jovem e não acho que não conseguiria se desligar. Mas como ele falou, ele está aposentado, ele está tranquilo com a parte do exército, já colocou todas as atribuições com nossa pátria e sempre está com todas elas em dia. E com mais ou menos uns 21 para 22 anos de idade, ele teve o prazer de conhecer o Karatê Shorin Ryu, e ele conta essa história é muito hilária, que ele conheceu o Karatê com um cara de quase 2 metros de altura, a mão da pessoa praticamente está duas da minha. Eu falo com propriedades porque eu conheci. E foi o nosso saudoso Sensei Abner. Ele encontrou com o nosso Sensei Abner em uma situação muito adversa da realidade, onde ele estava indo para defender o irmão dele. O Sensei Abner literalmente ia plantar a mão na orelha do irmão dele. E dali, de uma desavença, aonde as pessoas se controlaram, porque o Karatê ele gera isso, ele começou amizade com o Sensei Abner e foi convidado a treinar. O Sensei Abner, nesse tempo, ele também era meio pá virada também, mas foi um cara que sempre apoiou muito o Sensei Domingos. Aí isso mais ou menos ali em 1980 e qualquer coisinha, que o Sensei conta essa história já com mais dados. Aí, misturando com a minha história, a Academia Ikeda fez o convite para o Sensei Domingos para começar a trabalhar lá, em 1991. E eu comecei a treinar lá junto com eles em 1992. Quando eu nasci. Entrega. Tá vendo? Entrega a minha idade, não entrega? Não, minto, não, eu minto. Corrigindo, foi 1994. Você já tinha 2 aninhos de vida. Meu irmão tinha nascido esse ano. Tá vendo? Eu já treinava, já tava tomando porrada do pessoal. Aí, dentro desse entrelink do Sensei Domingos, começar a lecionar, começar a ministrar os treinos na academia do Sensei Ikeda, e o Sensei Ikeda fazer os intervalos e se dedicar como professor de educação física que ele era, se dedicar a um professor de escola que ele também ainda é, né? Ele ainda tem algumas participações. Minto, o Sensei Ikeda também já está aposentado. Sensei Ikeda, desculpa não ter tanta informação do senhor, mas pelo menos o que eu te acompanho eu consigo falar. Fica E para uma próxima. depois ficaria para uma próxima, com certeza. E nisso, 1998, o nosso Sensei Domingos colocou a prova e colocou a sua graduação de segundo Dan, que dali em diante ele começou a ter um reconhecimento maior, né? E ali para 2000, 2001, onde ele já estava ostentando o terceiro Dan, né, dando o título já como sensei, propriamente dito, por causa de uma certa hierarquia que nós seguimos dentro do estilo Shorin-ryu, da Shinshukan, da escola Shinshukan. Aí, infelizmente, nós perdemos o Sensei Abner em dezembro, 31 de dezembro de 1999. Eu já estava entre indas e vindas no Karatê, acompanhei essa parte também. Ele, infelizmente, foi embora sem realizar um sonho. Ele tinha um sonho de colocar o Karatê como um ensino social. Ele queria que as pessoas alcançassem o Karatê de uma maneira gratuita, porque o Karatê é benéfico, ponto. Ele não queria se beneficiar de uma arte marcial por razões monetárias, mas sim por razões morais. Ele queria, era o sonho dele, colocar o Karatê como um ensino em escolas, que ele via formatos no Japão, e então ele tinha essa ideia, né, de colocar tudo isso em prática de uma maneira social. Chegamos ali mais ou menos agora entre 99 até 2000, 2001, aonde o nosso Sensei Domingos teve, lógico, todo um baque emocional,
Ele ficou um pouco afastado também essa época. Também a gente conversou algumas, alguns lances, né, alguns flashes sobre essa questão, mas ele viu que a missão dele, a, a, o objetivo, o projeto deveria ser feito. Foi quando o Márcio e a Edna Uchida conseguiram colocar o Karatê como projeto social ao lado do Sensei Domingos, fazendo com que o projeto acontecesse. E o nome do nosso projeto não poderia ser diferente. Se chama Abner Peixoto de Miranda. Assim como uma das ruas ali do Moji Moderno também ostenta, e em homenagem ao nosso Sensei Abner, o seu nome, para a gente poder ter como uma bela homenagem o nosso projeto e a rua, que eu até coloquei no nosso grupo lá, o pessoal ficou todo, nossa, não sabia. Mas Evocador. são coisinhas que a gente, historiazinhas que a gente sabe, mas nem todo mundo sabe. O projeto começou também perto lá na Vila Natal, o Sensei conseguiu colocar alguns alunos em uma igreja, e essa história ela já começa a sair do passado para a nossa atualidade, onde esse projeto no Jardim Natal, né, na Vila Natal, ele migrou para o rodeio depois de um tempo, por questão de espaço, e com a ajuda do pessoal que cedeu um salão de festas, se eu não me engano, de um dos condomínios, para ter alguns treinos, e depois ele colocou a escola, eu não lembro se foi a convite ou se foi uma oferta também feita, mas eu lembro que teve alguma coisa com relação à política também, que um Isso, dos em políticos. 2004 houve realmente não seria um apoio político, mas um conhecimento, né, notório do projeto social. E aí o pátio da escola, que é a escola municipal, professora Noêmia Helfdalgo, que é a escola municipal aqui do Jardim Maricá, dentro do Jardim Rodeio, que cedeu, então foi ali um conjunto entre a Secretaria da Educação e a Secretaria de Esporte cederam esse espaço para que existisse o projeto social. Então, ele beneficia todas as crianças, adolescentes e também adultos de todo o bairro aqui, né, do Rodeio. Exatamente, essa parte, ela, muito bem lembrado, essa parte realmente, ela me dá um branquinho, porque eu estava um pouco afastado, né, eu tenho mais relatos de vocês do que a vivência dentro daquela época, mas sim, e essa parceria que foi feita, ela também gerou para nós o selo de academia, que é importante ser dito, porque o pessoal acha que chega lá na escola e vai treinar karatê com um bando de louco que não sabe o que está fazendo. O nosso Sensei Domingos, ele é, sim, registrado no CREF, que é o Certificado Regional de Educação Física. Nós pagamos, né, nós fazemos o possível para estar auxiliando ele com a relação ao CREF, porque sem isso, não só a Dingui acaba, mas também acaba todo um sonho por trás disso. Nós somos afiliados em uma escola, né, que nós carregamos aqui nas nossas blusas, nas nossas camisetas, que é a escola Shinchukan. E essa escola exige que a academia aberta ela tenha um professor responsável e com a certificação correta. Portanto, que todos aí saibam, a Dingikan ela tem a certificação regional de educação física dada ao nosso Sensei Domingos por merecimento, tá? Ele não fez o curso de educação física, mas ele tem todo o reconhecimento pelos órgãos responsáveis, e ele tem, sim, o CREF, que autoriza que nós exerçamos ali o karatê dentro daquele local. Então, a gente deixa de ser somente um projeto social e passa a ser, de fato, uma academia. Então, que a gente chama, né? Não necessariamente mas a gente chama de Associação de Karatê do Mogiano. Então, é um passo realmente muito importante, onde começa, então, a história definitiva aí da Dingikan. Eu gostaria de só mandar um beijo especial, não sei se elas vão assistir ao vivo ou gravado,
mas a diretora da época, né, em 2004, a dona Fátima, que foi uma das pessoas que abraçou o projeto. Eu gostaria de também agradecer as diretoras de todas as escolas que a gente acabou tendo uma filial, uma pequena DING, que você vai contar aí mais para frente, mas um beijo para todas elas e também para as diretoras que são atuais aqui da professora Noêmia Helfdalgo, porque elas são realmente primordiais para que o projeto ele se mantenha vivo. Então, são elas que nos ajudam aí com as autorizações anuais aí necessárias e burocráticas. Um beijo para todas elas. Elas sabem que elas também têm o seu espaço na história da Dinguicam. Sim, e não deixando de mencionar também a nossa atual diretora, pelo menos que teve em exercício nesse último ano junto com a gente, a Paola, né? Ela, guerreira, abraçou a causa, veio para cima. Então, só mandando aí também a menção sobre o que ela fez, não só para o karatê, né? Mas só como o esporte na cidade como um todo. Uhum. Seguindo aqui mais ou menos aqui a história, né? Nós tivemos ali o nosso sensei alcançando o quarto dan em 2005, também por exame de graduação. Lembrando que esse exame não é um exame fácil, não é um exame simples, é uma coisa que todo o faixa preta se prepara a partir do momento em que ele pega a faixa marrom. Faixa marrom, pegou a faixa, já começa o exame sempre da faixa seguinte. Você colocou a faixa na cintura, já começou o teu exame para a tua próxima graduação. Com a gente não é diferente. Então, assim, subiu, Dan, chega em um certo ponto, que nem o nosso Sensei Domingos, hoje ele é quinto Dan. Ele chegou no quinto Dan para ele ir pro sexto, né? Para ele ir pro sexto Dan. Minto, nosso Sensei já é sexto Dan, né? Olha eu dando gafe aqui. Que Olha, brecha. vai puxar a orelha, hein? Isso vai custar a minha próxima graduação, mas tudo bem. O nosso sensei hoje é sexto dan, né? Ele é nosso renshi, é sexto dan. E quando ele alcançou o quarto, quinto, sexto, ele desceu lá e fez exame. Foi quando eu falo desceu, nós vamos para Santos, né? Para fazer os exames do Shodan até o sexto dan. Porque do sétimo dan em diante, os caras lá embaixo, os nossos kodanshas, os nossos faixas coral em diante, a influência, né? A cabeça pensante da Jingui, a cabeça pensante da Shinshukan, todos eles são influenciadores para a sua próxima graduação. Você tem que merecer colocar uma faixa coral na cintura. Então, o karatê, ele é um estilo de vida e você pode mudar vidas desse jeito. Nosso sensei alcançando o sexto dan, ele para ir para a próxima graduação, ele vai ser avaliado por merecimento, tá? Isso fica bem claro para todo mundo. Aí, seguindo aqui, nosso sensei, nosso mestre, Rogério Wong, que se tiver assistido também, Sensei Wong, muito obrigado por tudo. Seus ensinamentos são fenomenais e espero que a gente possa estar junto de novo aí em mais alguma empreitada. Mas só para citar a tua passagem na nossa escola, vindo da Shinshukan Matriz, um dos caras que estava do lado do mestre Yoshihide Shinzato o tempo todo, ele posta umas fotos dele, ele novinho, sabe, ele cabelão, tá com os cabelinhos brancos agora, né, sensei? Ele com cabelo preto, ele é um chinês grandão, assim, forte pra caramba. Aí ele mostra umas Medo fotos, só ele de tá até. olhar. Hã? Dá medo só de olhar. Então, é o nosso. Ele mesmo diz que ele é o chinês mais japonês que existe, porque ele é enorme, né? Então, a gente fica com esse negócio desse interlink da China pela sua nacionalidade, mas também por ele ser influente no karatê. E esse sensei, nosso mestre Rogério Wong, ele começou a acompanhar diretamente, supervisionar a Jingui em 2006. E em 2006 foi quando ele começou a cuidar com as próprias mãos da Jingui. E a Jingui se orgulha muito de falar que ela é uma das primeiras escolas que ficaram sob cuidado do sensei, nosso mestre Rogério Wong. Também é muito importante citar isso para vocês terem ideia da capacidade, da qualidade que o sensei Rogério Wong tem e a responsabilidade que nós temos para com ele, porque ele também agora não gradua mais sem a gente subir. Sem Então merecer.
sim, sempre por merecimento. É importante citar também que o nosso Sensei Domingos, ele foi participar como, ele foi como auxiliar técnico da seleção de Jacareí de Karatê, na parte de competições mesmo, do Karatê Olímpico, né? Que hoje, olímpico, mas naquela época, Karatê de competição que nós falamos. Ele ficou como auxiliar, representando a cidade de Jacareí, e posteriormente ele tentou depois com a cidade de Mogi das Cruzes também, mas por alguns percalços, ele decidiu realmente ficar só cuidando da nossa instituição, da nossa associação, que é onde ele se sentia mais à vontade. Também é importante citar que nessa época que ele foi um dos nossos representantes na cidade de Jacareí, levando o nosso karatê para eles também, nós graduamos o Sensei André, hoje, né, um amigo, é um cara que sempre está por perto. Ele é um conhecido das antigas, porque como eu comecei a treinar muito cedo, eu lembro que ele e o meu irmão ostentavam a mesma graduação, desde a faixa amarela. Então, assim, sim, o meu irmão também treinou junto comigo, mas em um outro momento, quando a gente tiver mais tempo, no finalzinho eu explico o porquê. E também tivemos a graduação da Juliana. Ju, se você estiver assistindo, Ju, abraço, tá? Beijo, Ju. Faz falta no tatame. Agora que você tá morando lá pelo rodeio, pelo amor de Deus, né? Quando a gente voltar a treinar, não arruma desculpinha, não, vai. Então, a Ju foi graduada Shodan também. Foi uma das primeiras, né? A primeira mulher graduada Shodan na Jingikan Mogi das Cruzes. Assim, a Orgulho dessa importância, mulher. a importância do nome dela dentro da Jingi é um negócio absurdo. Eu acho que ela não tem dimensão disso daí. Sei lá, acho que é só para citar, tá, Ju? Se você estiver assistindo, agora, se você assistiu depois com um negócio gravado, a bronca vai ser pior, viu? A bronca vai ser pior, porque faz falta. Faz falta no tatame, por ser uma pessoa muito do bem, uma pessoa muito querida. Sei lá, Verdade. Ingrid, pode até colocar um adendo aí, porque você conviveu bem mais do que eu. Sim, ela é uma pessoa maravilhosa, assim, ela é muito humilde, ela tem uma paciência, assim, ela explica com amor. Foi uma amiga que o Karatê me deu também, que até hoje, quando a gente se vê, a gente fica muito tempo conversando, é um carinho muito grande. O Karatê nos uniu, assim, numa fase que a gente estava na adolescência, pré-fase adulta, assim, e foi justamente por essa amizade que eu fiquei mesmo no Karatê. Porque no começo eu estava estudando naquela fase de pré-vestibular, né? Então era muita coisa para fazer, mas eu tinha aquela certeza que eu ia ter, né, no treino eu ia encontrar aquelas pessoas que eram dedicadas ao projeto, ia ser uma coisa séria, ia ser uma coisa que ia ser extremamente bom para mim, então eu fiquei por muitos anos, depois eu também conto essa história. Vamos continuar contando a história da Jean. Se a gente misturar aqui, a gente vai perder o foco e que história que não falta. O, Verdade. le o legal também é que lá em 2009, quando o nosso Sensei Domingos ele saiu da parte do auxiliar técnico e entrou para a parte de técnico, mas representando o Mogi, ali, nesse período, nessa correria, aconteceu a graduação de alguns outros faixas pretas que são muito influentes no nosso dojo também. E assim, eu vou citar alguns nomes, só para vocês terem uma ideia, porque muitos ainda estão lá, outros seguiram outros caminhos, mas a Dingui tá sempre com a porta aberta. Então, assim, eles deixaram só o lugar, o espaço físico, mas a Dingui nunca vai deixar eles. Isso é fato e eu sei que todos eles levam isso pro resto da vida. Nós tivemos o Alexandre, Alisson. Alisson, e aí, já tomou seu anticoncepcional hoje? Tivemos também o Luizão, Stephanie e o Caio, a Júlia e o seu Elton. Esses três últimos, não menos importantes, que são muito importantes para mim também, mas também entram em outro ponto. Eu vou dar um jeito de vocês assistirem isso daqui depois, porque eu sei que tem toda uma ocupação, tem todo um porquê também a lance da pandemia, as responsabilidades, mas enfim, deixa para lá, isso daí é em outra ocasião. E eu deixei de citar o nome para deixar falar dele agora, que dá até um arrepio na hora de falar o nome desse cara, é nosso Sensei Amarildo. O que falar do Sensei Amarildo? Que Sensei homem Amarildo, também. Sensei Amarildo é sensacional.
um cara que literalmente vestiu a camisa da Jingui, assim, com unhas e dentes e garras e escamas e tudo mais, e asas. O Sensei Amarildo, ele sempre foi um cara excelente. Uma pessoa, um ser humano também, que a gente não encontra palavras para descrever o quão bom ele como ser humano ele é. Hoje, terceiro Dan, infelizmente com essa pandemia e quarentena, nós fomos forçados a não vê-lo subindo para o quarto Dan 2020. Porém, ainda vai acontecer um exame no final do ano e a diretoria da Shinjuku. Oi, Ingrid, desculpa. Vamos torcer para que isso realmente seja realizado, né? Que ocorra, o evento não seja cancelado. Você vê que a gente dá uma brigada aqui com o som, eu e ela, porque às vezes dá uma oscilada, tá, gente? Mas isso daí é coisa da internet, né? Mas enfim, depois de tudo isso, tivemos algumas filiais que foram migrando com o apoio dos faixa preta recém-formados, porque nós queríamos literalmente difundir o karatê. A ideia do sensei era realmente difundir, saindo dessa parte de 2009, dos jogos, onde ele se dedicou. A partir de 2010, nós formamos mais faixas preta e, dentre eles, veio uma geração muito nova, muito jovial dos faixas preta. E eu vou citar também alguns nomes e vou deixar o último para fazer um comentário mais especial, né? Vamos falar especial é legal. Tivemos a Vivian, irmã do Alisson, que foi da primeira leva lá em cima. Tivemos o Moriyama, os irmãos Moriyama, o Guilherme e o Giovanni, só que não no mesmo exame, mas graduaram praticamente juntos, e são pessoas É que, que um para era mim, mais são velho que referências. o outro, né? Era Isso, não, o Giovanni é mais velho. O Giovanni ainda era muito. Ele era menor na época, se eu não me engano, e assim foi. Mas enfim, foi praticamente a mesma coisa. São referências para mim de esforço e qualidade, porque são excelentes atletas. Tivemos também ali, nessa próxima leva, tivemos a graduação da Camila, tivemos a graduação da Natália, que são pessoas importantes também dentro da Jingui. Sim, a Zuzu, que são pessoas que fazem com que o karatê tenha olhos diferentes, não só para aqueles ogro, careca, barbudo que só sabe bater. Colocaram o karatê também dentro de uma gama que alcança mulheres pelo benefício não só do exercício, mas pelo benefício da defesa pessoal e o benefício psicológico, que eu acho que isso daí a gente vai abordar um pouquinho mais para frente, né? Com certeza. O nosso sensei André, em paralelo, ele acabou se desligando da Jingui mais ou menos a meados de 2015 para 2016 também, e ele montou o Instituto Karmukan, que vale muito, muito a pena ser citado aqui, porque ele é um cara que sempre foi muito competitivo. O Sensei André sempre representou muito bem o Karate Shorin Ryu em competições interestilos. Ele é muito bem condecorado, tem medalhas, tem troféus, não só como atleta, mas também depois como treinador, como técnico, como representante de uma academia. Então, assim, a contribuição que o nosso Sensei André teve e ainda tem com o nosso Karatê com relação à qualidade, né, que todo mundo tem um certo preconceito com a Jingui e a Shorin Ryu, e depois a Shinshukan e a Shorin Ryu, a Wong-kan e a Shorin Ryu, porque Shorin Ryu, que é o nosso estilo, ele se tornou difundido, mesmo sendo dos estilos de artes marciais mais antigos que existe. Dele foram feitos outros estilos de karatê. E os mesmos caras que criaram outros estilos treinaram na mesma raiz que a Shorin Ryu veio. Então é muito importante citar a Shorin Ryu com esse pré-preconceito que se teve, porque nós não somos um estilo de karatê violento, nós somos um estilo de karatê efetivo. Então é legal a gente citar, por exemplo, a Vivi, a Camila, a Natália, a Juliana, que foi uma das primeiras, né? Teve também a Stephanie, a Júlia, que são pessoas que se formaram também junto, não no mesmo período, mas vieram em vertentes diferentes, mostrando que o Karatê
não é só um negócio de, né, porrada, tem toda uma qualidade por trás disso, e elas foram aí pessoas que difundiram. A Ingrid também, não vou deixar de falar dela não como atleta, porque ela foi uma pessoa que não só mostrou que limitações físicas são coisas assim supérfluas e consegue treinar com a gente. Lógico que a sua carreira, o caminho a ser trilhado, mostrou possibilidades diferentes, mas é uma pessoa que está na Dingui sem estar treinando, né? Hoje a Ingrid é a pessoa que está ali junto com a gente nos bastidores, junto com a gente ali, ó, putz, eu preciso fazer tal coisa. Ah, liga pra Ingrid, pede a opinião dela. Pô, gente, então assim, é prova de que você pode até deixar o dojo. Você sai do dojo e fala assim, sei, vou dar um tempo, vou estudar, vou trabalhar, mas o karatê nunca mais vai sair de você, entendeu? Então, assim, essa é a história que cada um leva um pouquinho do karatê. Com certeza. Essa história é muito. Agora, pode Pode continuar, falar. pode continuar. Pode continuar, continua você. A gente. Você falou das filiais, e eu acho que ia ser interessante falar da primeira grande filial que a gente teve, né? Que foi ali da Vila Natal. Que eu lembro que foi o início da minha carreira de campeonatos, que eu fui treinando lá, inclusive que eu fui convidada para participar dos jogos regionais. E lá a gente teve algumas figurinhas bem importantes também para Dingui. Sim, sim. Não deixando nenhum lado importante, a mais ou a menos. A gente sabe que no karatê tem uma palavra que chama itotsu, que chama primeiramente. Se a gente traduzir para o português, chama primeiramente. Então, tudo que se é citado em relação à história, não só da Shinshukan, da nossa escola matriz, como da Jingikan, nossa matriz Mogi das Cruzes, é importante sempre deixar itotsu, antes de mais nada, tá? Não é mais importante nem menos importante. Vila Natal, eu participei muito pouco, eu tenho conhecimento apenas assim teórico. O contato que eu tive com a Vila Natal foi os atletas que saíram de lá, né? Vamos deixar para subir um pouquinho, encher um pouquinho a bola desse cara, porque ele merece, que é o nosso, hoje, a gente fala senpai porque é uma nomenclatura que nós seguimos, uma hierarquia que nós seguimos, mas eu encho a bola para falar aqui, nosso sensei Lucas Vitório, tá? Sensei Lucas hoje trabalha diretamente com o nosso supervisor, Sensei Wong. Claro que tem toda a pandemia aí atrapalhando o nosso desenvolvimento, mas o Lucas é um exemplo total de que não existe essa de lugar, não existe essa de economia, não existe essa de influência de terceiros, aquele amiguinho que vai te levar para o mau caminho. Ele é a prova de que isso não existe. A índole está dentro de cada um de vocês. A índole está dentro de você, está dentro do seu filho, está dentro disso. Você tem que guiar a índole deles. Um cara que veio de um bairro que não é tão fácil assim. Há 10, 12 anos atrás era pior ainda. Hoje nós tivemos, junto com a nossa cidade, um crescimento do quê? De monitoramento e segurança. Ainda não é o ideal, mas a pessoa que está aqui, que me convidou para essa live aqui, ó, essa pessoa que está aqui, ó, ela também pode fazer isso mudar. Isso é outro assunto, mas tudo bem, é bom citar e que todo mundo fique sabendo. O Lucas, ele veio de um bairro complicado, né? A questão familiar dele, eu sei muito pouco, mas o pouco que eu sei, ele também dizia que não era uma coisa muito fácil. E assim, ele hoje é o nosso segundo Dan, já com a coceirinha no terceiro Dan, ele já tá puxando Quase a lá. outra, ele já tá puxando o outro risquinho na faixa dele, já tá lá, já tá pegando, assim, entendeu? Ele é um cara mais influente, ele é um cara que detém um conhecimento tremendo, não só de karatê, como algumas outras artes marciais que ele também treinou. Ele é, durante muito tempo, referência na Jingui, não só como técnica, como liderança, como jeito de falar com criança e assim vai, tá? É um cara que me ajudou muito quando eu retornei para os treinos, é um cara que ajuda todo mundo. Ele tá ali, vou ajudar, não, vou ajudar.
ele deixa de fazer o treino dele para ajudar a gente. Então, Lucas, se você estiver assistindo, que eu creio que você esteja assistindo, meu brother, joinha, tamo junto. Tá com a gente, Você... ele até comentou já. Tá com a Ah, gente. ele já. Ah, ele comentou, eu não vi aqui, depois eu vejo também, não tem problema. Então, assim, pessoal, o karatê não tem distinção. Eu comecei a treinar com 6, alguém começou a treinar com 80. O Lucas começou a treinar com seus 12, 13 anos. Hoje tá Eu com 20 e lembro poucos anos, dele, né? faixa branca. Então, Lucas, você lembra disso? Nossa, eu já era faixa azul quando ele era faixa branca. Um menino pequenininho, magrelinho, que a gente não acreditava que ia chegar onde chegou, porque ele ainda era bem agitado, mas nos primeiros meses ele já insistiu ali na postura de karatê, que ele prestava muita atenção no que o sensei dizia. E aí já começou a observar que ele não estava ali para brincadeira, que ele ia levar a sério o karatê. E foi, ele veio para Ding definitivamente, já estava já numa faixa bem avançada. Eu não lembro se ele já estava na marrom. Eu sei que quando ele ficou definitivamente com a gente, nossa, aí foi referência realmente. Eu já tinha parado, infelizmente, de treinar, tava só nos bastidores. Eu ia e vinha, eu vou contar melhor direito. Eu vou contar essa história depois. Mas foi uma surpresa muito boa ver que ele ainda estava com a gente, que estava treinando sério, que já estava sendo referência, sempre ajudou muito o Sensei. Então, um beijo especial pro Lucas. A gente sempre reconhece o seu trabalho aqui na DIN. é impossível falar da Jinguei sem mencionar o Sensei Amarildo e o Sensei Lucas, tá? Porque os dois são, assim, pontos de referência, literalmente, como referência. Se você procurar referência no dicionário, tem uma foto dos dois, assim. Eles são pessoas que não só atletas, Sensei Amarildo, uma das melhores execuções de kata que nós temos na Jingui, e quiçá e na nossa Shinshukan, porque ele, vamos encher a bola do Sensei Amarildo, ele ganha tudo quanto é campeonato que ele vai, e a grande maioria que eu tive junto com ele, eu tive o prazer de ver ele voltar com a medalha dourada. O Lucas, por si só, é um dos nossos representantes na Argentina, foi disputar um mundialito lá, representou, foi levar a escola Dinguicã Mogi das Cruzes para a Argentina, em Alta Gracia, e lógico, né, o cara fez o melhor, trouxe medalha, foi referência, e é um dos caras mais conhecidos da Dingui dentro da Shinshukan. Todo mundo, ele chega nos treinos, nas aulas especial, ele chega bagunçando com todo mundo, puxa a orelha de um, empurra o outro, aperta o outro, belisca um, e você vê, você fica assim, fala assim, nossa, cara, como assim? E é isso mesmo. Ele é um dos responsáveis por elevar e por carregar e representar muito bem o nome do nosso Sensei Domingos, né? E assim, finalizando essa parte que nós estávamos falando da história em si, das nossas filiais, nós tivemos a Vila Natal. Me perdoem por se eu esquecer alguma história importante, é porque realmente eu estudei sobre a Vila Natal, eu não vivenciei essa época, mas é o suficiente para que todos saibam. E depois nós tivemos o Kaique. O Kaique teve 2 períodos e eu tive um deles, né? Eu tive nesse último período no Kaique, Benedito Ferreira Lopes. O Kaique foi interessante, aonde teve a ascensão de alguns atletas, né? Alguns atletas assim, que como o próprio Sensei Lucas, teve a ascensão de alguns outros atletas que acompanhavam bastante o nosso Sensei, e teve uma baixa, um tempo, um break, depois retornou ali em 2017, 2018, e onde eu tive o prazer de estar fazendo parte disso aí também. Aonde eu tive a minha ascensão, né? Porque eu voltei a treinar, pelo tempo que eu fiquei parado, eu ainda era faixa verde, né? Eu voltei faixa verde, entendeu? Então, assim, a minha ascensão, eu me orgulho em dizer que eu nunca pulei nenhuma faixa. Eu tenho todos os meus diplomas, eu tenho as faixas depois que eu retornei. As faixas antigas eu não tenho mais, porque infelizmente tive alguns percalços aí também. Mas só para finalizar, a parte das nossas filiais, tivemos Vila Natal, tivemos o Benedito Ferreira Lopes,
tivemos o Sempre, né, do bairro da Vila Lavínia, que não é o mesmo, né? É o O mesmo. É o Benedito Ferreira Lopes. Ah, e nós tivemos, mas não foi, por isso que eu tô confundindo. E o outro Sempre lá em Jundiapeba, do Álvaro de Campo Carneiro. Só que não era Dingui, já era Carmucã. Eu falei assim, André que encabeçou esse daí. Ah, tá vendo? A memória tá boa. Mas foi isso, a nossa Dingui hoje se limitou a esses projetos. Eu, particularmente, com a Cinciana Virgínia, que também, se ela estiver assistindo, Cinciana Virgínia, Beijo pra ela, lindona. milhões de beijos, você tá fazendo falta pra gente, você não tem noção. Apesar da gente se falar quase todo dia no celular, porque sabe como é que é, né? Tem gente que se a gente ficar sem falar 1, 2 dias, não é, o nosso dia não fica completo, né? Então, Ana Virgínia, faz falta, hein? Faz falta pra caramba a gente ficar aqui nem dois loucos aprendendo a catar correndo pra disputar campeonato. Mas assim, enfim, essas coisas ninguém precisa saber. Nós estamos correndo por fora para tentar montar outras filiais, tá? São projetos pequenos que nós estamos oferecendo em outras escolas, outras academias, porque mesmo sendo uma academia e tendo um projeto a ser pago com mensalidade, alguma coisa assim, a gente ainda pode falar, nesse tempinho que nós temos aí de conversar bastante ainda, dos benefícios que o Karatê tem. Então, eu passo até a bola para a Ingrid para ela falar disso daí também, não só para ela poder até linkar com o que ela tem para falar dos benefícios do esporte. Eu vim do esporte, ela veio do esporte. Então, eu escapei isso aqui de ser jogador de futsal, gente. É, muito bem. É que eu não tenho estatura para ser jogador de campo, né? Eu era goleiro, Hum, imagina, esse negócio de estatura também me deixa frustrada. Quem me conhece entendeu? sabe que eu comecei a minha carreira assim, de esporte mesmo. Com 8 anos, eu comecei a jogar vôlei. Tinha um projeto social também aqui em Mogi das Cruzes, do time de Osasco, que na época se chamava BCN. Ai, que vergonha, entregando a minha idade também. E eu joguei profissionalmente até os meus 13, 14 anos. Então era campeonato em São Paulo. Minha mãe me levava para cima e para baixo. O projeto ele era bancado todinho pelo time de Osasco. Então a gente ganhava uniforme, a gente ganhava tênis, a gente ganhava tudo. E aí eu, uma criança super nova, eu tinha 13 anos e já tinha 1,70 m. Então eu jogava vôlei, eu arrebentava e não sei o quê. Aí eu fiz 15 anos, eu ainda 1,75 m, e aí eu parei de crescer. Você vê como é que é? O vôlei não teve mais graça, porque eu era super alta, tipo, a mais alta de todas as turmas da minha idade. E depois, do nada, eu me tornei a mais baixinha. Eu joguei como central, imagina, central são uma das mais altas. E já com 15 anos eu deixei de ser central e passei a ser líbero, que era a menorzinha do time. Aí não tinha mais espaço para mim no vôlei. Aí eu conheci o karatê através do meu irmão, que já fazia karatê desde 2007. E aí ele também jogava futebol a vida inteira, desde criança, no projeto social também. E machucou seriamente o joelho umas 2 vezes. E aí eu lembro que ele tinha acabado de tirar o gesso, foi pro campeonato de karatê, e minha mãe ficamos desesperadas. Meu Deus, como que ele acabou de tirar o gesso, já vai pro campeonato de karatê? Então a gente meio que acompanhou ele para ver se não ia se quebrar inteiro. E aí, naquele dia de campeonato, não sei o que, não sei o que, ela falei, mãe, mas esse negócio é muito legal. Falei, meu Deus, eu acho que eu vou assistir uma aula, fazer uma aula com ele. E foi através, então, da influência do meu irmão mais novo, o Eric. Ele já estava na faixa laranja quando eu entrei no karatê. E aí eu comecei a fazer karatê. Foi uma história muito engraçada, porque foi em 2008, finalzinho de 2008, acabar de fazer um campeonato de vôlei. E eu entrei, então, no karatê. Eu tinha 15 aninhos e meus 1,75 m. Então, quando eu entrei, ninguém desconfiava que eu tinha 15 anos. E lembra do sensei Alisson? Ele faz aniversário junto comigo. E aí, 4 de dezembro, a gente foi fazer comemoração da família Jingcam pelo aniversário do Alisson, o meu aniversário. E aí eu tava comemorando 16 anos, e o pessoal ficava tirando com a minha cara. Como assim essa menina tá fazendo 16 anos? Olha o tamanho dela. Tipo,
como assim 16 anos? E aí o meu apelido pegou, até parece 16 que 16. Aí desde então todo mundo me conhece na história da Jing Khan como 16, por causa dessa história engraçada. E sim, todos os aniversários a gente sempre comemora junto, porque a Jing Khan ela é uma família, sim. A gente não esquece de ninguém. E pro bem ou pro mal, estamos sempre juntos. Então, se um não consegue, todo mundo trabalha para que a gente consiga levar todos os atletas, e sempre foi assim. Eu gostaria de falar como primeiro benefício aí, então, esse sentimento de pertencimento, esse sentimento de coletividade, esse sentimento de família. Porque para muitas pessoas, a Ding foi uma família substituta. Para muitas pessoas, a Ding ela fez essa junção da família. Tinha muitas crianças ou adolescentes que não tinham uma família muito presente, muito ativa, ou não tinham muita intimidade com a família. E a partir do momento que o sensei falava, não, seu filho pode vir, mas você tem que vir assistir também. Se seu filho estiver fazendo exame de faixa, estiver sozinho, ele não vai ser graduado. Então, ele obrigava a família a conviver também, a interagir com o karatê. Então, muitas famílias se viram mais unidas por causa do karatê. E eu gostaria de mandar um beijo muito especial para todas as mães, principalmente para minha mãe, que desde que eu entrei no karatê sempre foi uma mãe muito ativa, que me ensinou a ser essa pessoa que eu sou hoje. Se eu consigo ser útil para a Ding até quando eu não estou treinando, foi porque ela sempre me ensinou como correr atrás das coisas. Então, se a gente tinha um campeonato muito longe e a gente não conseguia o dinheiro necessário, minha mãe levantava, conversava com todos os políticos da cidade, vamos ver se alguém não pode ajudar, e a gente conseguiu essa proximidade maior com o secretário de esporte, secretário de educação, e juntos a gente conseguiu mais coisas aí para a DIN. Então, um beijo especial para todas as mães que estão sempre presentes, que estão sempre acompanhando seus filhos, que estão sempre nos agraciando nos campeonatos, que vão lá, fazem cartazes, fazem presença, fazem a nossa torcida. Isso realmente é muito importante para a Jingican. Então, eu comecei aí em 2008, com 15 aninhos. Foi o período do ensino médio inteiro. Comecei a minha faculdade em 2011. E nesse período de 2011 eu já estava na faixa azul. E foi onde começamos os projetos sociais na Vila Natal, no Sempre. Durante o período da faculdade eu trabalhava e estudava, então foi um período que eu ia e voltava, ia e voltava, e voltava, não conseguia fazer o treino assim na frequência que a gente exige de nós mesmos, né? Então foi um momento que eu parei de participar de campeonato, mas eu já tinha participado de muito campeonato interestilos, estaduais, brasileiros, mundiais. Eu já tinha trazido minhas medalhas aí para Ding. Já tinha feito sem ser bem feliz. Então eu falei, meu Deus, agora eu tenho que estudar. E aí o sensei falou, não, você vai ser a doutora da Ding, não sei o quê. E foi sempre incentivando, incentivando. E eu fiz aí minha faculdade de Direito, passei no exame da ordem, e sempre com muito apoio aí e carinho, o pessoal sempre torcendo muito por mim. Eu lembro que depois que eu me formei, eu voltei a treinar assim, mais com empenho, e eu falava para vocês, ai, sensei, eu não sei se eu vou lembrar de tudo, e ele sempre com muita paciência, sempre com aquele amor de mãe dele. Sensei Domingos é a pessoa mais especial da Terra, cara. Não dá para falar o que esse ser humano é capaz de fazer. E foi nesse momento que eu até comentei nas lives que eu comecei a ter alguns problemas de saúde bem sérios. E até então, né, eu não sabia, Sensei Domingos não sabia, nem os meus médicos sabiam, porque eu fazia acompanhamento com vários especialistas, foram anos para descobrir o que eu tinha. E diferente do que todo mundo imagina, né, quando a gente está quando a gente está em um momento de fase, principalmente de exame de faixa, eu estava participando de campeonato de novo, a gente estava fazendo os torneios da Jingikan aqui em Mogi, que inicialmente ia ser no Hugo Ramos, acabamos conseguindo fazer o primeiro e o segundo campeonato aqui no Paradesporto. Então, ele poderia ter exigido muito de mim, ele poderia ter feito eu chegar no meu limite, ele poderia ter
feito qualquer coisa que alguém não preparado faria, né? Mas o Sensei Domingos, com todo amor, com todo assim, conhecimento, não só de karatê, mas de vida mesmo. A gente fala brincando que ele é o pai e mãe, mas ele é pai e mãe mesmo. Ele adaptou o karatê todinho para mim, para que eu não me sentisse excluída. Então ele nunca me deixou de fora. Eu falei para ele que eu queria muito voltar, que eu queria muito um dia chegar na minha faixa preta, porque a Dinka era parte da minha história, né? É parte da minha história. Até hoje eu convivo e estou sempre junto com a academia. E aí ele foi adaptando para que eu não tivesse lesões. E muito dessa adaptação virou ali quase que uma fisioterapia. Por isso que foi até um pouco difícil de eu descobrir de cara o que eu tinha, porque ao mesmo tempo que eu estava ali sentindo dor, ele estava me ajudando de outra forma, sabe? Então, o karatê para mim foi tudo, foi no momento mais estressante da faculdade, foi o que me deixou mais calma, me permitiu ter saúde mental. Então, quando eu estava com muitas dores, porque quem tem fibromialgia sabe, são dores que fazem a gente chorar. Quantas vezes, até Sensei André já me viu chorando por causa de dor, que eu já tinha sintomas precoces da doença, mas eu não sabia o que era. Quantas vezes Sensei Domingos, nossa, desloquei o ombro no karatê por causa das minhas fragilidades. Sensei Domingos, na paz que ele tem, ele veio, ele me acalmou, não deixou me desesperar, colocou o meu ombro no lugar. E o meu médico falou: se não tivesse feito aquilo naquele momento, seu corpo estava quente, nossa, você ia ter uma lesão ferrada. E eu jogo vôlei com o ombro direito ainda, que eu tinha me machucado. E ele cuidou da gente com tanto carinho, com tanto esmero, realmente representando Mogi, fazendo Mogi ter essa representação, não só na cidade de Mogi, não só no estado de São Paulo, mas representando o Brasil mesmo, né? No karatê, nesse karatê que é tão bonito, que é o karatê olímpico, que é o nosso estilo, né? E então esses benefícios eu acho que são importantes, esse espírito de família, a doutrina que o karatê traz de disciplina. Então, para quem lembra, né, há alguns anos atrás, principalmente no início de 2000, aqui no bairro do Rodeio, a gente tinha um problema assim bem complicado de segurança pública, né? Então, eu, por exemplo, não estudei aqui no bairro, eu sempre estudei na cidade, justamente por causa dessa questão, né? Tava barra pesada na questão da criminalidade. Então, foi um bairro que, infelizmente, acabou, naquele período, sendo muito marginalizado. Então, foi o momento que a gente teve ali o posto, né, policial, que tinha muitas rondas escolares. Então, a presença do karatê nesse bairro mudou a história de toda essa sociedade, porque tirou aí muitas crianças e adolescentes que poderiam ser vítimas, né, frágeis desse momento de insegurança pública, e deu uma oportunidade dessas crianças terem uma ocupação digna, né? Porque o karatê ele traz essa questão de disciplina, de caráter, de responsabilidade. Então, muitos alunos eles foram incitados a estudar, porque o Sensei Domingos sempre exigia o boletim, tinha que ter umas notas boas. Então, tinha reunião de pais, então os alunos que não obedecessem pai e mãe, desrespeitassem de alguma forma, não poderiam continuar no projeto. Então, tem essa questão, né, social muito forte. Então, muitas crianças foram fazer vestibular, saíram do estado para estudar, muitos se tornaram médicos, doutores, químicos, físicos, arquitetos, né, muitos ali influenciados, eu gosto de falar isso, que eu gosto de me aparecer um pouquinho, muitos influenciados por mim hoje fazem faculdade de Direito, já consegui estágio para muitos deles. Então, assim, eu fico muito feliz pelo projeto social ter mudado a história desse bairro, ter mudado a história até de Mogi, né? Porque a gente não consegue mais contar quantos alunos passaram no projeto nesses 18 anos. A gente não consegue saber qual é o número real dessa família de Ingikan, mas a gente viu crianças pequenininhas que hoje já são adultos, que já têm filhos, que já podem até participar do projeto com a gente. Então, é uma história muito, muito linda, que eu só tenho a agradecer o Sensei, agradecer todas as pessoas envolvidas, que é um trabalho muito, muito lindo.
Quais são os benefícios para você, Jorge? Eu não sei dizer totalmente, porque eu também sempre fui um cara que teve muita limitação física, né? Eu sempre fui um cara, apesar do meu auge dos meus 1,74 m, eu cresci e me desenvolvi muito, muito rápido. E até os meus 13, 14 anos eu sempre fui o mais alto dos meninos, o mais pesado. Só que eu não era, né, com a questão do peso ligado à obesidade, porque eu sempre pratiquei o karatê, sempre joguei bola, joguei futebol, cheguei a jogar futebol em alto nível. E eu acho muito engraçado falar que esses anos que eu joguei futebol, eu aprendi a jogar futebol tarde também, né? Aprendi a jogar futebol legal mesmo com uns 12, 13, 14 anos, por aí. E aí eu fui até os meus 18, até meus 20 e poucos anos que eu tava ainda jogando nos timinhos aí de Copa Comércio, Copa TV Diário, essas coisas assim. E eu acho engraçado que eu me arrebentei inteiro jogando futebol. Eu tenho tornozelo zoado, torcido, eu tenho 5 pontos aqui no supercílio, eu tenho os dedos da mão direita todo torto, eu tenho os 2 joelhos com cicatriz ralado, horrível de futebol, eu tenho cicatriz nas costas de futebol, e no karatê eu nunca me machuquei de jeito nenhum, né? O máximo que eu tive de uma lesão no karatê foi as nossas aulas de calejamento, né? Canela com canela, braço com braço, travar o abdômen para você saber como que é tomar um golpe. Muitas vezes no Muay Thai também, né? Tomar soco, eu nunca me machuquei, porque eu já tinha o ímpeto do karatê. Então eu já tinha aquele negócio de defender já e defender tirando o golpe da pessoa. No Aikido também, o Aikido me trouxe muitas vantagens, mas o karatê como um todo, o karatê hoje em si, para um cara que está hoje com 34 anos, pesando mais ou menos ali uns 86 quilos, né? Com a pandemia eu devo ter chegado nos 88, mas enfim, ninguém precisa saber disso. Eu pesava 110 quilos antes de voltar a treinar, né? Eu pisei naquele tatame com 110 quilos na balancinha, naquelas balancinhas de vidro bonitinha, que eu subi na balança, a balança olhou para mim, eu olhei para ela de novo, ela olhou para minha cara e falou: desce, não aguento mais. Entendeu? Então, assim, chegar nesse ponto que eu era meio workaholic, eu trabalhava muito, eu morava em Arujá, eu morava perto do trabalho, eu entrava às 7h30, saía às 7 horas, 8 horas da noite todo dia, né, visando o trabalho em si, os benefícios que o trabalho iria me trazer, ou seja, eu me tornei obeso mórbido, eu tive picos de pressão, né, eu não tive pico de hipertensão, eu tive um pico de pressão arterial. Isso daí é gravíssimo se você não tem um pouquinho ali de disponibilidade física para suportar um tranco daquilo. Aquilo é um AVC instantâneo, né? Então, para vocês saberem os riscos que não se cuidar fisicamente pode acarretar para vocês. Hoje, depois de ter eliminado, é um orgulho falar isso, eliminado 26 quilos, né? Entre 24 e 26 quilos, fora a conversão de peso gordura para massa muscular, tá? Eu hoje, com a minha idade, eu consigo dar uma volta correndo no quarteirão numa boa, e coisa que as crianças que ficam ali, ó, vou até pegar a capinha do meu celular, né? Horas. Uma criança, se precisar fazer um esforço físico, se continuar nessa pegada, se precisar fazer um esforço físico com a minha idade, pode ser fatal. Os benefícios que as artes marciais trazem, não vou falar só do karatê, não, vamos jogar geral, tudo. Todas as artes marciais, elas movimentam cerca de 70% do teu corpo, tá? Na parte muscular. O nosso karatê, ele tem uma das ginásticas mais completas de todas as artes marciais, porque a gente mexe desde os dedinhos do pé na hora de aquecer, pescoço. Depois a gente tem uma espécie de exercício anaeróbico, que é o intertravamento muscular, porque você não consegue fazer uma defesa de um golpe só fazendo, né, aquele carinho, tipo, sai, né? Não, você tem que entrar com o quadril, com o braço, com tudo. Ou seja, a movimentação física, a movimentação corpórea que o karatê proporciona, ela é benéfica, não só esteticamente. Todo mundo, né, quer ficar no shape, legalzinho, né? O verão aí chegar, todo mundo tá lá, pá, né? Treinar na areia, olhando pro mar.
para não passar vergonha com aquele chopp, barrigão de chopp. Mas não é só isso, não. É o benefício de você, como pai, ver o teu filho crescer. É o benefício de você, como mãe, acompanhar o crescimento do teu filho. É o benefício de você, como filho, incentivar a saúde do seu pai. Porque tudo isso influencia no seu futuro. Você estando com um corpo legal, a mente fica maravilhosa. A mente bagunçada estraga teu corpo. E o karatê proporciona o bem-estar dos dois, tá? Então eu não falei só de mim. Eu falei do que pode trazer e do que pode ser benéfico para vocês. Tá aí, aberto na mesa. Cada um pega a carta que quer. Então eu acho que é válido ter um pouco de consciência do que o esporte faz para cada um de vocês. Com certeza. Tem gente me ligando, acredita? Eu acredito. Gente, tô fazendo live. Atende, atende, atende. Mas com certeza, esses são todos os benefícios, né, do esporte na vida da gente. E a gente contou um pouquinho do que a Jing teve de reflexo na vida da gente, né? Então foi que nem eu falei, pessoas que antes não tinham perspectiva de vida, era aquilo, eu nasci no bairro, estudei no bairro, trabalhei no bairro, vou morrer no bairro, sabe assim? E aí tem esses hábitos ruins de não se cuidar, não se preservar, porque no karatê a gente fala que o nosso corpo é o nosso templo, então a gente tem que cuidar do corpo, né? E também da mente. Então tem todo esse exercício de saúde mental, de respeito a si próprio, de respeito às famílias, de respeito ao próximo, né? A gente fala tanto de amor próprio, de amor ao próximo, de respeito, paciência. Então, todos esses valores que a gente aprende na doutrina do karatê e aprende e vê na prática através dessa pessoa incrível que é o Sensei Domingos, com certeza, assim, é um benefício que não é fácil, você não enxerga a partir do momento que você vê ali um dojo montado e todos os alunos trabalhando. Mas tem toda uma história, tem todos os bastidores. Foi que nem eu falei, como família a gente acaba se entrando na vida do outro, então quando um tem problema, todo mundo se ajuda, todo mundo trabalha juntos nesses aspectos. Então, assim, o karatê vai muito além do benefício óbvio, né, que a gente vê. E o Sensei Domingos, com certeza, ele foi uma pessoa importante na vida de muitas e muitas e muitas e muitas e muitas pessoas da cidade de Mogi das Cruzes. Então fica de novo aqui um carinho, um beijo especial a esse homem tão importante que a Ding trouxe pra gente e que faz a Ding viver até hoje, porque ele teve vários obstáculos na vida dele, ele teve vários problemas de saúde, problemas pessoais, em relação ao trabalho, essa insegurança da economia, etc. Mas ele nunca desistiu do karatê. E, gente, quando eu falo nunca desistiu do karatê, ele nunca faltou com a gente. A responsabilidade de estar com o projeto social, ele não ganha nada com isso. Ele não ganha um centavo com isso, entendeu? Ele deixa a família dele 3 vezes na semana para dar aulas para crianças, adolescentes e adultos que não são nada dele. Quantos aniversários ele não perdeu? Quantos, sabe? Ele, a família dele, é claro, sempre esteve com a gente, inclusive, mas quantas coisas ele não perdeu que ele poderia estar acompanhando de perto a família dele, porque ele estava se doando para essa sociedade, porque ele estava se doando para esse esporte, porque ele estava se doando para essa academia, para essa família linda. Então, é um beijo especial, um carinho, uma gratidão tão grande que eu tenho por esse homem, por esse ser iluminado. Sem ser Domingos, um beijo. O senhor sabe quanto é especial para a gente, quanto o senhor sempre vai estar no nosso coração. Ontem eu estava falando da live, né, com a Sensei Erta, aí minha mãe falou assim, falou do Sensei Domingos e não falou de mim. Sensei Domingos sabe que eu tenho ciúmes dele? Falei, calma, mãe, não é assim. E minha mãe, ela foi realmente uma das mães muito presentes, ela é muito amiga do Sensei Domingos.
E eles têm uma amizade muito especial também. Um beijo para minha mãe, que com certeza deve estar nos assistindo. Um beijo para todas as mães que sempre estão com a gente. Eu não vou lembrar o nome de todas, também não vou falar o nome de uma, porque senão vou estar sendo injusta com a que eu não falar. Então, um beijo para todas. E um beijo para todos os alunos que compartilharam essa live, para que todo mundo de Mogi possa conhecer um pouquinho dessa história, porque daqui da Jingkan saíram muitos campeões estaduais, nacionais e também mundiais. Gente, a gente tem campeões mundiais, não esqueçam disso. Nosso karatê é o karatê olímpico. Então, se tudo desse certo, né, se tivéssemos Olimpíadas, com certeza teríamos aí alguns frutinhos. A Jing estaria nos representando aí também numa Olimpíadas, que é o nosso foco agora, né? Vamos sonhar grande, né? Porque sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo esforço. Vamos então para as considerações finais, que a gente já falou bastante. Tem algum agradecimento a fazer? Um beijo especial para. Sem muito rodeio, a gente tem que agradecer totalmente o nosso Sensei Domingos. É o cara que, se não tivesse o peito que teve para segurar cada rojão que segurou, a Jingui não estava nem aqui ainda, ou não estaria mais aqui. Eu quero agradecer, na verdade, citar, porque vai ser um agradecimento post, né, ao nosso Sensei Abner. Sensei Abner que me deu a honra de treinar ao lado dele, né, Sensei Abner que me deu a honra de me dar um guiaquém na cabeça, assim, ó, pum, tá conversando por quê? E ai de você se você chorar, entendeu? Então, assim, o Karatê, ele tem os lados e os percalços, mas um fim não justifica os meios, né? Então, tudo que foi passado no Karatê, dificuldade, Sensei Domingos, Sensei Abner, Sensei Ikeda, Sensei André, Sensei Amarildo, Sensei Lucas, que são caras, assim, que fazem parte dessa história, e dentro de tudo aquilo que a gente faz no Karatê, a gente não pode deixar de colocar o trabalho do nosso sensei em evidência. Reestruturou um bairro, né? A Ingrid citou muito bem isso. Foi reestruturado um bairro hoje que é um bairro maravilhoso de se morar. Né? O meu irmão morou lá um tempo, eu cheguei a morar um tempo lá também, e deixar bem claro que de muitos anos para cá realmente se tornou um lugar excelente, tá? Isso não vou dar todo o mérito para Dingui, mas a gente também tem que dar o mérito para a nossa prefeitura que acreditou no nosso karatê. A gente tem que dar o mérito para a Secretaria de Esportes, que entra gente, sai gente, o nosso karatê tá lá. A gente tem que colocar ali também aquela moedinha dourada no nome do nosso sensei Marcos Furlan, que também é um vereador muito influente aqui e é um parceiraço. É o cara que vai ter campeonato. O que vocês precisam? Precisa de caminhão, precisa disso, precisa daquilo. E eles vão participar de alguma coisa, eles chegam para nós, né? Se eles chegam para nós, é sinal que nós temos algo a oferecer também. Não é só de receber, né? Nós podemos também oferecer ajuda de todas as maneiras. Em agradecimentos finais, todas as mães que acreditam que o karatê pode mudar o futuro dos filhos deles e delas, dos pais também, claro, né? Não vou deixar de citar o pai também, né? Mas vamos lá. De alguma forma, né? Colocar a disciplina, colocar um caminho com uma moralidade muito melhor. Não podemos deixar de citar que o karatê ele é para todos. Não é só uma criança, não é só um adolescente, mas assim, qualquer idade que quiser chegar lá. E eu agradeço das crianças, dos adolescentes, dos mais velhos ali, os nossos papais ali, os nossos tios que treinam com a gente, agradecê-los pela confiança, tá? Porque o conhecimento ele deve ser repassado. Tudo que eu treinei, tudo que o Sensei Domingos treinou, Sensei Amarildo, Sensei Lucas, a, a Ingrid citou a Sensei Erta, que faz um trabalho fenomenal e não pode deixar de ser citado, porque o Kobudo é uma parte do nosso karatê, e a Sensei Erta também, Sensei Erta, admiro demais seu trabalho, e eu já falei brincando, mas eu faço com a minha espada, tá? Mas a gente ainda vai fazer um campeonato de armas
que vai ser muito bacana. E eu tenho pouquíssimo conhecimento de Kobudo, porque eu treinei quando era muito novo, quando ainda era muito agregado, agora eles se difundiram. Então vale muito a pena falar do trabalho da Sensei Erta também. Procurem no Face de vocês o trabalho da Sensei Erta com H. Procurem o trabalho dela. Karatê para inclusão social, karatê para deficiente, tá? Pensem um pouquinho nisso. Que não existe deficiente, não, tá? Isso não existe. Isso é uma imposição, é uma imposição da sociedade, tá? Porque eles são muito mais capazes do que muitos nós, entendeu? Principalmente aquele que fica sentado no sofá comendo salgadinho e bebendo Coca-Cola o dia inteiro. Os nossos pseudo deficientes têm muito mais capacidade, tanto aqui quanto aqui, do que muita gente, tá? Fica bem o alerta. Um agradecimento que não pode faltar é pro meu irmão, e que coincidente também se chama Eric. Olha que coisa engraçada, né? Verdade. Porque se não fosse ele, o meu karatê não existia. A minha família, muito humilde, não conseguia bancar a academia para os dois filhos, né? Isso teve a mão da minha avó. Nossa, minha avó, até hoje, né? A primeira coisa que eu fiz quando eu peguei minha faixa preta foi mostrar para ela, cheio de orgulho. Aí, o meu irmão já beirando a adolescência, os meus pais chegaram para ele e falaram: seguinte, não dá mais não, vocês vão ter que parar. E ele falou: consegue pagar pro moleque? Então paga. Então, eu até, inclusive, eu herdei a graduação quando ele parou de treinar, e eu estava na faixa azul, eu sempre fui um quilo abaixo do dele. Quando ele parou de treinar, eu tinha acabado de fazer o exame para faixa verde, né? Então, esse incentivo dele lá no passado reflete no que eu fiz hoje, no que eu sou hoje. Se eu me esforcei para hoje chegar numa faixa preta, eu tive milhares de motivos. Mas o cara que falou assim, ó, vai, se você gosta, você vai, faz. Foi o meu irmão, né? Que eu não sei se ele tá assistindo porque ele é lá do outro lado do mundo, né? Ele tá no Japão agora, mas se ele tiver curiosidade de assistir, ele assista. E A hoje é Débora aniversário. também tá no Japão e tá assistindo a gente. Um beijo pra Débora. Aí, ó, tá vendo? Muito bom, Débora, é verdade. Débora, um beijo. Faz falta vocês no tatame também. Espero que esteja tudo bem por aí. O meu irmão tá lá, hoje é aniversário da minha cunhada, né? Então, dona Karina, feliz aniversário. Apesar de que vocês estão aí um pouquinho mais adiantados que nós, mas fica aqui, felicidades. O metedor, gozaimasu. Feliz aniversário para você, tá? E agradecer sem muita firula para toda a minha família, né? Que o meu pai e minha mãe me apoiam muito até hoje no karatê, né? A minha irmã também me apoia bastante no karatê. E os nossos irmãos de dojos, irmãos de kimono, de outros estilos, galera que me vê no meio da rua, pô, galera que me. Uma vez eu fui numa missa na igreja com meu filho, a moça treinou comigo uma vez no Parque da Cidade com o Sensei André, e ela me viu, eu falei, nossa, gente, que coisa, né? E veio me cumprimentar, me tratar como um sensei. Então, É muito assim, o agradecimento é para todos vocês que têm a consideração pelo nosso trabalho, que não é fácil, tá? Não é um negócio assim, muitos anos da minha vida saindo do trabalho, pegando trem, voltando, andando da estação de estudantes até o nosso dojo. Essas coisas são sacrifícios que são ínfimos, mas que fazem toda uma diferença na hora de você ter a confiança daqueles que podem estar do seu lado. E agradecer a nossa maravilhosa advogata, a Ingrid, que me convidou, que fez com todo o nosso roteiro, toda a nossa conversa. A gente seguiu um pouquinho, mas a gente conseguiu ir além, porque a história é muito grande e a sintonia nossa é maravilhosa, né, Ingrid? Coração mesmo. certeza. Obrigado, viu? Muito gratidão a todos que ficaram, conheceram um pouquinho da nossa história, da história do nosso mestre Domingos. E se você quiser, procure a gente nas redes sociais, tem o Facebook também da Jingicam. Eu acho que está a Associação Jingicam Mogiana. Procure, assim que for possível, que a gente puder retornar às aulas, a gente informa os horários e os dias que a gente vai poder atender.
O karatê, ele é um projeto social, então ele é sem fins lucrativos, você não precisa pagar nada para poder participar. A gente aceita alunos desde os 5 anos, né, Jorge? A partir dos 5, já com, vamos dizer assim, um, um, um comando legal, né? Uma criança que entenda o que a gente está falando. Se for uma criança muito hiperativa, a gente também pensa em a partir dos 6 anos. Isso. Já tivemos, como eu falei com a CC Herta, já tivemos alguns alunos especiais, porque o nosso Sensei, ele tem uma sensibilidade incrível. Ele, dentro da capacidade dele, ele consegue individualizar o treino. Então, se tiver aluno especial que quiser conhecer, venha que a gente não vai fechar as portas, estaremos sempre de braços abertos. Futuramente, nós temos um projeto para focar também, fazer aí uma sementinha do Karatê Inclusão. Vamos tentar fazer isso acontecer. Se não fosse a pandemia, a gente já estaríamos mais avançados nisso. Mas fica aí um projeto para 2021. Vai acontecer, né, Jorge? Com certeza. E é isso aí, gente. Boa noite. Obrigada para todos que assistiram. Um beijo para essa família incrível, família de Ingicã. Um beijo para as mamães. Um beijo muito especial para o Sensei Domingos. E é isso. Continue nos acompanhando. Em breve voltaremos com mais uma live. E é isso. Boa noite, meus amores. Tchau, tchau. Beijo, Jorge. Beijo, até mais. Obrigado por tudo, Ingrid. Boa sorte e força nessa caminhada. Conta sempre com a gente. Com certeza. Obrigada por ter vindo. Tchau, tchau. Tchau, até mais.